Então, nós temos o prazer de conversar nesta manhã com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Marcílio Drescher, que nos faz um balanço da produção de tabaco nessa safra 2024-2025. Presidente Marcílio, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Alberto, e a todos que nos acompanham na Esquina Democrática. A minha saudação. Prazer falar com o senhor. Nós estamos aqui num sábado de dificuldades na região devido às fortes precipitações, muita chuva, tanto localidades do interior como da cidade sofrendo com alagamentos aqui, presidente. Como é que está por aí? Bem, aqui também tem sido tempo severo, inclusive na noite anterior teve precipitação de granizo, algumas lavouras, inúmeros produtores já foram atingidos nas lavouras de tabaco, né, com ventos fortes, em alguns lugares pontuais, e também chuvas pontuais muito fortes. Pois é, aqui eu tenho informações, seu Marcílio, de chuvas aí que chegaram até 250 milímetros no acumulado. Em Camaquã, o nosso ouvinte Leomar Bueira, lá na Figueira Marcada, associado dos mais antigos da FUBRA, nos relatava 200 milímetros. E agora há pouco o Márcio Nievinski, lá da Chuvisca, falou em 250 milímetros. Nesse sentido, Alberto, nós não tivemos chuvas tão fortes, nós tivemos pancadas pontuais, mas não tão intensa chuva para acumular um acumulado tão grande. Até ontem, no caso, tinha acumulado 40 e poucos milímetros aqui, próximo a Santa Cruz, e deu mais algumas chuvas pontuais à noite, mas não tão intensas. Então, nesse sentido, deve ter chovido muito mais lá para o sul, né? Com certeza. Mas, presidente, chega agora o momento de divulgar como é que foi, né, um balanço aí da produção de tabaco nessa última safra. Sim, nós concluímos nas últimas semanas, e nessa semana nós finalizamos todos os cômputos gerais de todas as regiões produtoras que comercializaram seu tabaco e tivemos os resultados finais aí, de certa modo, forma até surpreenda aí a produtividade média em todas as regiões. Isso fez com que a produção total, formado Virgínia, Burley e Galpão, que é a nossa produção de tabaco dos 3 estados do sul, fosse maior em mais de 3% daquilo que a FUBRA estimava. Muitas vezes nós fomos questionados, a estimativa de novembro, dizendo que era elevada, que era fora da realidade, mas quem não conhece o tabaco como um todo, nos 3 estados, não está acompanhando o que acontece. O que acontece é que esse ano voltamos a um patamar de produção de praticamente mais de uma década passada, quando passávamos das 700 mil toneladas na produção brasileira. Depois declinou um pouco, ficamos abaixo disso por vários anos, algumas quebras muito frustrantes no meio disso, mas este ano, na safra normal, com aumento de plantio e geral, uma excepcional safra de Burley, que embora que não é tão plantado, mas produtividade historicamente alta neste ano, então somou-se aí uma grande produção. Felizmente, o nosso mercado suportou toda essa demanda, o produtor recebeu uma remuneração razoável e boa no geral, que também faz muito sentido neste momento, para que não aconteça quando há uma produção boa ou normal, que os preços caem. Embora, Alberto, o preço médio pago recebido esse ano foi menor do que na safra anterior, porque na safra anterior se pagou mais ou acima da tabela do mais valorizado do tabaco. Isso não aconteceu nesta safra, pelo que a gente pontuou nas pesquisas, mas mesmo assim a média foi realmente alta e satisfatória para todos. A nossa colega Luciana, jornalista da FUBRA, está acompanhando a entrevista e ela contribui com alguns números. Um aumento de 41,7% em relação à safra passada. A safra de tabaco sul-brasileira 2024-2025 fechou em 779.891 toneladas, sendo 648.189 de Virgínia, mais 40,3%, 59.269 de Burley, 57,3%, e 12.073 de comum, 46,2%.
E ela ainda informa que o Rio Grande do Sul teve um incremento de 37,9%, fechando a produção em 393 toneladas, 268.727 de Virgínia, 33.518 de Burley e 1.149 toneladas de comum. O estado participou com 42,2% na produção sul-brasileira, com uma área total de 131.789 hectares, ou seja, 4,6% a mais, produzidas por 69.238 famílias produtoras, né? mais 1%. Com o clima em geral favorável, a produtividade ficou, no geral, 31,8% maior que na safra passada. 2.313 quilos no Virgínia, né, ou seja, mais 29,5%. 2.242 no Burley, 53,2%. 1.746 no comum, 48,8%. E o preço do quilo reduziu em média em 14,5%, pagando R$ 20,45 para o Virgínia, R$ 20,78, fazendo 14,5%, e R$ 17,90 no Burley, um número de 12,4%, e R$ 17,02 para o comum, aí menos 2,8%. Informação que chega aqui da colega Luciana. Sim, exatamente. E aí é impactante, muitos podem perguntar por que tanto por cento a mais na produção do tabaco e na produtividade. Todos devem lembrar que no ano anterior, na safra 23-24, nós tivemos uma quebra de produtividade de 23%, foi no geral. Isso, claro, não aconteceu geral em todas as regiões, mas de maneira geral, as regiões produtoras do sul do Brasil foram afetadas por enchentes, inundações e muita chuva. Então, isso fez com que a produtividade caísse no ano passado. Por consequência, a procura e a disputa por tabaco foi intensa, se alterou o preço para um patamar realmente bom, e isso, em parte, ajudou a remunerar a perca do produtor. E esse ano, então, voltando a uma produtividade praticamente normal e histórica, com um aumento de plantio, que aconteceu quase 10% de área plantada, isso fez que, somado, então, desse uma produção normalmente histórica, que eu já falei, que voltou ao patamar de mais de 10 anos que o Brasil não tinha produzido essa quantia de tabaco. Mas a demanda da exportação tem continuado sendo boa até ali, e as empresas entusiasmadas compraram todo o tabaco a uma remuneração razoável, como falamos, embora aqui caiu essa média, mas ainda bom para o produtor de maneira geral, porque muitos venderam grande parte do seu tabaco ao preço de BO1. Isso não é normal para quem é produtor tradicional e de mais tempo sabe que há uma classificação com critérios e que aí a média normalmente fica menor, o que não aconteceu nas últimas safras, em que esse patamar tem subido essa régua de preço ao produtor, que pode aí sim oferir a sua renda. A gente que fica lá na ponta lá e tem contato com o associado, tem também assim já algumas reflexões do associado, como por exemplo a que mais preocupa nesse momento, essa taxação americana, ela pode afetar o setor? É preocupante sim, Alberto, porque esse mercado, essa fatia que estava sendo vendida para os Estados Unidos, em torno de 40 mil toneladas, isso tem acontecido inclusive no ano passado, com 39 mil toneladas, em número arredondado. Essa fatia não sendo vendida para os Estados Unidos, a gente tem aí praticamente 8% ou mais da nossa produção que está sem destino. Então, se isso não tiver uma solução, não tiver um outro mercado que absorva. Esse ano, até agora, já foram vendidos praticamente a metade desta quantia. Porém, isso agora está
bloqueado, os Estados Unidos não está levando tabaco por enquanto, porque a taxação de 50% se torna elevadíssima para eles, o tabaco fica muito caro. E aí, então, nós estamos com essa incógnita. Certamente, se continuar persistindo a vigência do tarifaço, essa prática, nós teremos problemas momentâneos, sim. Embora que não deve afetar drasticamente a produção logo mais, porque as empresas têm contratos da integração, devem comprar esse tabaco. Mas sabe-se também que, normalmente, quando a oferta desequilibra para mais do que a demanda, os preços caem. As empresas muitas vezes compram o contrato, mas os preços médios caem porque a busca não é tão intensa. Isso é muito conhecido. Isso não é coisa de leigo, não. Isso todo produtor já deve saber, né? Pois bem, a gente fica no aguardo e torcendo que isso se resolva, pois, como o senhor falou, uma fatia grande da exportação é destinada para os Estados Unidos. Exatamente, Roberto, para fazer uma simulação, para os Estados Unidos, essa quantia de 8, 9%, que isso já era histórico que eles compravam, embora que dessa fatia, uma boa parte, grande parte disso, é o tabaco burley, que fica ainda mais impactado com mais de 10 mil toneladas que eram do total, porque o burley não é produzido em tão grande escala, e se tirar essa fatia de exportação, isso logo impacta bastante, isso representa mais de 20% da nossa produção, né? Então isso fica mais preocupante ainda para os produtores de burley, ao contrário dos de Virgínia. Mas de maneira geral, toda essa quantidade aí que certamente nós temos que nos questionar como é que ficará o futuro do destino desse tabaco se outros países não comprarem e absorverem, o que é muito difícil, porque o mercado exportador é muito instável por vários anos. O Brasil tem exportado aí em torno de próximo a 500 mil toneladas da nossa produção. Então, impactar com mais 40 mil toneladas aí, isso realmente é preocupante e pode afetar, sim, o nosso produtor e a nossa produção brasileira. Bom, então a maior parte do tabaco que era exportado para os Estados Unidos era do burley, que é muito utilizado para cigarros, charutos aromáticos, né? Não era a maior parte, Roberto. Não? Eu digo dos quase 40 mil, que foram 10 mil toneladas. Ou seja, Assim. na verdade, mas é que sobre o total da produção de burley, 10 mil toneladas impacta muito mais do que 30 mil sobre os 600 mil toneladas do Virgínia, né? Então, esse que é o preocupante que eu falei, na verdade, é a proporcionalidade. Ah, sim, na proporção o senhor se referia, então. Perfeito. Bom, presidente, após esse balanço, né, com o posicionamento da FUBRA, o que a FUBRA traz de reflexão para os produtores de tabaco? Bom, em primeiro lugar, sobre tudo isso, cabe se preocupar, como se a gente vislumbra uma produção normal. Se nós continuarmos plantando mais, como os produtores o fizeram durante as últimas 3 safras, aumentando o plantio de área, nós certamente teremos problemas sérios pela frente, porque não tem demandado maior exportação. A nossa exportação está num patamar histórico praticamente fixo. Se nós plantarmos e colhermos mais umas safras normais e com aumento, nós vamos voltar à velha época em que o tabaco não tinha o seu devido valor. Isso é questão do mercado, isso não é culpa de empresas, não é questão de culpa de ninguém. Enfim, o mercado regula todo o produto, seja qual ele for, e o tabaco também. Então, se nós bater no teto e tiver tabaco sobrando, e principalmente quando o tabaco for ruim, por uma frustração de safra, aí será pior ainda. Então, que o produtor esteja consciente que aquela velha rima, nesse momento, menos é mais. Menos tabaco ofertado, mais valor e mais renda no bolso. Sim. Presidente, um outro tema que sempre traz uma preocupação para o setor é a questão da COP, né? A COP 11, e gostaria de abordar, teve inclusive uma audiência do deputado aqui da região, o deputado Marcos Vinícius Almeida, ontem, né? E vai ter outra também na Expo Inter. Sim, sobre isso está se formando um trabalho muito amplo de uma comissão brasileira que quer realmente que o Brasil
Inclusive, está sendo proposto que o Brasil não mande nenhuma comitiva, uma comissão para participar dessa COP. Isso seria o ideal. Um país produtor e que tem aí tanta questão social, econômica, rendimentos de tributos, beneficios ao país todo. E ainda tem uma comitiva que vai lá debater a questão da saúde e do tabagismo, contrariando todas as questões, desrespeitando a participação democrática da representação dos produtores, que nunca ocorreu e dificilmente ocorrerá enquanto esta gente, que eu digo, que coordena esse trabalho estiver lá. Então, o ideal seria que o Brasil não participasse. Se tivesse um governo com pulso firme, tivesse uma visão correta das coisas, eles iriam determinar a não participação do Brasil na COP. Mas nós estamos nos preparando para, ao menos, acompanhar para que o Brasil não leve propostas que venham afetar a nossa produção brasileira. Esse é um debate feito pelas entidades, pelos políticos que defendem e conhecem o setor do tabaco, tanto a nível estadual como federal. Embora a federal é muito restrita a nossa representação de deputados que defendem o tabaco, mas, enfim, está-se fazendo um trabalho intenso nesse sentido. Já iniciou lá atrás, com a primeiro momento a comitiva visitando o embaixador de Genebra, que vai coordenar esse trabalho lá no evento, em novembro próximo, para que ele tomasse conhecimento da realidade e não esquecesse da fatia da produção brasileira, que impacta tanto se for prejudicado. Bom, inclusive, chega aqui a informação de que o que for apurado nesta reunião irá compor o relatório final da subcomissão que norteará a atuação parlamentar junto aos órgãos estadual e federal e junto também às representações brasileiras. Exatamente, são inúmeras audiências públicas que irão acontecer, inclusive aí no Sul tem um calendário de várias cidades que serão também visitados por esses eventos, essas reuniões por parte da Assembleia Legislativa e dos debates que, como ocorreram aqui em Santa Cruz ontem. Ontem foi a reunião, a audiência inaugural, mas terão mais de 10 reuniões nesse sentido. Então, é importante que o produtor também participe para ver e acreditar um pouco mais naquilo que está nos acontecendo mundo afora. Muitos dizem que isso não impacta nada, a COP não interfere, as coisas acontecem por si só, quando não conhecem essa realidade. Devem conhecer sim, porque esse é um fator interessante que o nosso setor sofre as consequências quando algumas normas são impostas e algumas legislações são aplicadas. Então, tem que se acompanhar, tem que se inteirar para saber realmente o que vai acontecer e levar daqui uma grande força de representação para esse evento neste ano. Aproveitar aqui, presidente, mandar um abraço. O pessoal está nos dando o prazer da companhia. Nós estamos com uma audiência, inclusive, em Arvorezinha. Nosso prezado amigo Alex Bonelli está acompanhando aqui a nossa entrevista. Um grande abraço a ele. Também aqui o colega Claudiano, que tem um trabalho forte no Verde é Vida, está acompanhando, mandando bom dia. São diversos associados e também colegas que estão acompanhando. Mas eu tenho informação ainda que chega aqui, presidente, nesses últimos minutos, de que quinta-feira, dia 9, audiência pública em Canguçu, tema agricultura familiar e diversificação de renda. Isso às 9 horas. E às 18 horas será aqui em Camaquã com o tema produção, logística e comercialização do tabaco. No dia 12, audiência em Barão do Triunfo, a realidade das pequenas propriedades e geração de renda local. No dia 2 de outubro, às 18 horas, em São Lourenço do Sul, uma audiência pública com estratégias de valorização e produção e comércio internacional. Tudo isso que está sendo programado aí e terá participação, né, das entidades representativas e audiências que estão sendo propostas pelo deputado Marcos Vinícius. São todos nesse foco de valorizar o produtor de tabaco, o produtor rural em si. Então, isso é muito importante ter essa participação dessa classe e deve ter um momento de sua participação efetiva dos seus sentimentos, falar o que sente, o que vê. Então, essas audiências públicas são muito interessantes. Foi
Está de parabéns o deputado que conseguiu essa autorização da Assembleia. Esses são momentos muito importantes, como já foram feitos no passado, mas deve se repetir a cada momento para ter a inclusão do produtor rural nos debates dos assuntos que lhe interessam. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixo espaço ainda para mais alguma observação que o senhor tenha a fazer. Bem, aquilo que nós falamos é muito importante aí ressaltar de novo aí que o produtor atento planeja a sua safra de tabaco neste ano, lembrando também que, como a FUBRA sempre foi e sempre será, um apoio na questão da segurança do tabaco, faça a sua inscrição em tempo hábil. Como vimos ontem, já vários produtores bastante aflitos com as suas lavouras aqui na região que já estão mais desenvolvidas, já tiveram prejuízos, né, muito fortes, porque o granizo foi pontual, mas foi forte. Então, que faça a sua inscrição junto à mutualidade em tempo hábil, porque sempre tem a carência dos 7 dias. E o granizo já está começando cedo esse ano. Perfeito. Obrigado, presidente.